Boa noite, senhoras e senhores vereadores, caros internautas e a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos senhores edis presentes para esta sessão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite aos funcionários desta casa, doutor Carlos, nosso assessor jurídico, internauta que nos assiste. Lista de presença dos vereadores, 39ª sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Guapiara, em 22 de novembro de 2016. Senhor presidente, de acordo com a assinatura e haja vista, declaro ausente apenas o nobre vereador José Flávio de Freitas. Em atendimento à resolução 03/2007, farei hoje a leitura da Bíblia. Vou ler um trecho de Malaquias, no capítulo 3, versículo 5. Eu virei vocês trazendo juízo, sem demora. Vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aquele que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Conforme determina o nosso regimento interno, existindo o número legal de presença, sobre a proteção de Deus Nosso Senhor, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a 39ª sessão ordinária desta Casa. Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2016. Indago os senhores edis se há necessidade da leitura da ata da 38ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de novembro de 2016. Sendo dispensada a leitura, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não existindo o contrário, declaro aprovada por todos e diz presente. Solicito do secretário para que faça a leitura do ofício encaminhado pelo Serviço de Obras Sociais, SOS de Apiaí, encaminhado para esta Casa. Apiaí, 21 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, em respeito às prerrogativas constitucionais conferidas ao Poder Legislativo Municipal, com amparo na Lei Municipal número 1646/09, aprovada por este colegiado, foi celebrado em 30 de abril de 2009 o convênio entre o município de Guapiara e esta entidade de utilidade pública, razão pela qual entendemos apropriado a prestação dos seguintes esclarecimentos. O Serviço de Obras Sociais, SOS de Apiaí, trata-se de uma entidade fundada em 1971 com a finalidade de prover obras sociais, inicialmente criada e mantida pela paróquia de Santo Antônio de Apiaí, razão pela qual, desde sua fundação, sempre foi reconhecida como sendo de utilidade pública. Nos termos do convênio celebrado com o município de Guapiara, os funcionários contratados pela entidade, sempre mediante solicitação expressa, através de ofício subscrito pelo prefeito municipal, atuam na área da saúde pública e assistência social sobre a gestão exclusiva do município, a quem são diretamente subordinados,
cabendo ao município o controle de suas atividades e jornada de trabalho, repassando à entidade conveniada os valores previstos no convênio destinado ao pagamento dos vencimentos salariais, contribuições previdenciárias, encargos fiscais, depósitos do FGTS e demais despesas geradas em decorrência da contratação de funcionários, segundo prevê expressamente a cláusula primeira do referido convênio, respondendo à entidade pelos direitos trabalhistas perante os funcionários que foram contratados mediante o ofício subscrito expressamente pelo chefe do Poder Executivo do município conveniado e também perante a Previdência Social referente aos encargos gerados, conforme prevê a cláusula 4ª do respectivo convênio, utilizando-se dos recursos repassados pelo município. As demissões dos servidores também atendem ao mesmo padrão, ou seja, através de ofício subscrito pela Prefeitura Municipal, o funcionário é demitido, repassando ao município os recursos necessários para que a entidade pague os direitos trabalhistas do funcionário demitido. Portanto, mensalmente, o município repassava os valores constantes na folha de pagamento e os encargos previdenciários, inexistindo qualquer rentabilidade em favor da entidade, senão os repasses de seus custos gerados com a execução do convênio. Pois bem, ocorre que no mês de junho de 2016, o Ministério da Assistência Social indeferiu a renovação de sua condição de entidade filantrópica e, consequentemente, os encargos previdenciários gerados sobre a folha de pagamento elevaram-se em 26,8% sobre os encargos pagos, sobre os salários pagos. Em 17 de junho de 2016, foi comunicado ao município a necessidade do repasse dos valores da folha de pagamento e dos encargos previdenciários dela decorrentes, já considerando sua elevação por força da decisão proferida pelo Ministério da Assistência Social. Respondendo ao ofício enviado, o município, através de excelentíssima prefeita, solicitou um prazo adicional, comprometendo-se a repassar os valores nos próximos meses, pedido este que a entidade acatou e aguardou, confiando no município em manter o convênio e quitar os débitos gerados pelas contratações e pagamentos de salários de servidores que estavam à sua disposição. Ocorre que após quase 4 meses aguardando regularização dos encargos previdenciários, nada foi feito e até o momento continuam pendentes os encargos com o INSS, levando inclusive ao bloqueio da expedição de novas certidões negativas de débito junto ao INSS, razão pela qual, em 26 de outubro de 2016, o município foi comunicado que o repasse de valores para pagamento de salários somente seriam aceitos se houvesse também agregado o repasse para o pagamento dos encargos previdenciários gerados e incidentes sobre os salários, eis que a entidade não poderia permanecer em débito com a Previdência Social. No entanto, tal solicitação não foi atendida e o município não repassou até o encargo previdenciário e nem salários, razão pela qual a entidade, antes considerada idônea e cumpridora de suas obrigações, tornou-se devedora perante a Previdência Social, sujeita à execução fiscal e responsabilidade solidária de seus diretores, ante as contribuições do INSS gerada pela folha de pagamento e não recolhidas. Diante desse débito gerado, o qual o município não repassou os recursos para saldá-lo, o sistema DataPrev bloqueou a expedição de nova certidão negativa de débitos previdenciários, o que impede a entidade de celebrar novos convênios à luz do disposto no artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal Brasileira.
Não tendo outra alternativa, diante da expressa recusa do município em prover a totalidade dos repasses suficiente para que se realize, além do pagamento dos salários, o pagamento de todos os encargos incidentes sobre a folha de pagamento, na forma preceituada nos termos da cláusula primeira, a entidade manifestou-se expressamente que o convênio será rescindido, tendo seu encerramento previsto para o dia 10/12/2016, razão pela qual todos os funcionários que foram admitidos mediante ofício expressamente subscrito pelos prefeitos municipais que chefiavam este município serão dispensados de suas funções em 30 de novembro de 2016, uma vez que o pagamento de salários, sem que os encargos previdenciários sejam integralmente recolhidos, é ilegal, razão pela qual os repasses somente serão aceitos caso venham acompanhados dos encargos decorrentes, evitando assim o crescimento do débito previdenciário. Por fim, a entidade ressalta que sempre manteve-se e deseja colocar-se à disposição do município para que possa colaborar com os interesses públicos, assim como vem fazendo ao longo desses anos, desde que a lei seja cumprida, ou seja, o município que determina as contratações, as exonerações, mantém os servidores em suas funções, repassa os valores dos salários e dos depósitos FGTS, devendo também, como vinha fazendo, repassar a integralidade das contribuições previdenciárias geradas pela folha de pagamento, sendo certo que, além do cumprimento da obrigação principal, salários, as obrigações acessórias, encargos sociais, não podem ser relegadas, sob pena de constituição de um débito que recairá sobre todos os responsáveis, além das sanções cíveis e criminais, razão pela qual é obrigação da diretoria adotar as providências necessárias para que a Previdência Social não seja lesado por conduta inidônea. Atenciosamente, Mari Terezinha O dos Santos, Serviços de Obras Sociais de Apiaí. Solicito do secretário para que faça a leitura do ofício de retirada do projeto legislativo de Lei Municipal 016/2016. Guapiara, 22 de novembro de 2016, excelentíssimos senhores vereadores. Venho, através do presente, solicitar de Vossa Excelência a retirada do projeto legislativo de Lei Municipal número 016/2016, de minha autoria, que dispõe sobre a denominação de ponte, suspendendo sua tramitação. Certo de contar com as providências cabíveis, aproveito a oportunidade para elevar meus protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, José Maria Pereira da Cruz, vereador. Solicito do secretário para que faça a leitura do convite encaminhado pelo prefeito municipal de Capão Bonito para a inauguração da ponte prefeito Jorge Sabino da Costa. Prefeitura do município de Capão Bonito, gestão 2013-2016. Convite. Temos a honra em convidar Vossa Excelência a prestigiar a inauguração da ponte prefeito Jorge Sabino da Costa, data 25 de novembro de 2016, sexta-feira, horário 9 horas, local, Salão de Eventos, Casa do Menor, em Capão Bonito, São Paulo. Contamos com vossa honrosa presença. Júlio Fernando Galvão Dias, prefeito municipal. Solicito do secretário para que faça a leitura do projeto de lei complementares de número 06/07/2016, de autoria do Executivo Municipal.
Guapiara, 22 de novembro de 2016, ofício AS/GP número 521/2016. Senhor Presidente, em anexo, remeta a esta colenda Câmara Municipal o projeto de lei complementar número 006/2016, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento em comissão e da outras providências, para apreciação e aprovação desta colenda Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Gilmara Fonseca dos Santos, Procuradora Municipal. Mensagem número 06/2016. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colenda à Câmara, estamos encaminhando à soberana e ilustre apreciação do douto plenário desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar municipal número 06, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento em comissão e da outras providências. Ressaltamos a necessidade da aprovação do presente projeto de lei em razão da necessidade de existência, junto ao quadro de funcionários da municipalidade, ao cargo de coordenador da Casa Transitória de Guapiara, instituto que abriga crianças e adolescentes em situação de risco, encontradiços nesta municipalidade. A necessidade se deu também perante a atual situação em relação ao convênio firmado entre o município de Guapiara e a entidade SOS. Entidade SOS de Apiaí, convênio este que admitiu, entre outros demais funcionários que exercem suas funções neste município, o atual coordenador da Casa Transitória. Tendo em vista a rescisão do convênio acima mencionado, o atual coordenador da Casa Transitória, assim como outros, deverão ter seus contratos de trabalho rescindidos, o que gera necessidade da criação do cargo. Não bastasse isso, foi firmado, na data de 29 de julho de 2015, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, o TAC, entre este município e a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Capão Bonito, São Paulo, o qual, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85 e os artigos 201, inciso 5 e 211, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, fica o município de Guapiara comprometido a adequar, além da estrutura física, recursos materiais, o quadro de funcionários da entidade de acolhimento Casa Transitória, conforme dispõe a norma operacional básica RH/SUAS, cópia anexa. Vale ressaltar que, conforme se depreende da cláusula 3.1 do referido instrumento, os cargos a serem criados, conforme a necessidade, serão de provimento efetivo, com exceção do cargo de coordenador, o qual deverá ser exercido por pessoa com nível de escolaridade superior ou médio, com experiência em função ao menos semelhante. Assim, torna-se evidente a necessidade da criação do cargo mencionado, o qual será provido através de livre nomeação dentro dos ditames legais que regem a matéria. Certo que, mais uma vez, poderemos contar com a colaboração e a sensibilidade dos nobres edis deste colegiado, subscrevemos, atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, São Paulo. Projeto de Lei Complementar Municipal número 06, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento em comissão e da outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º.
fica criado no anexo 2 da Lei nº 1172/1998, alterado pela Lei nº 1366/2003, o cargo em comissão de coordenador da Casa Transitória de livre nomeação, tendo como atribuições atuação na gestão do serviço, proteção social de alta complexidade, coordenação administrativa, financeira e logística, elaborar, executar, acompanhar e replanejar, se necessário, conjunto de equipe técnica e colaboradores do projeto político-pedagógico do serviço, supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelo quadro de funcionários e equipe técnica, organizar em forma de prontuário as informações das crianças e adolescentes e suas respectivas famílias, articulação com a rede de serviços sociais, número de vaga, carga horária e vencimentos abaixo especificado. Do cargo: coordenador de casa transitória, número de vaga 1, referência salarial 11, carga horária semanal 40, requisitos: nível superior ou médio e experiência em função congênere. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei ocorrerão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento fiscal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Guapiara, 22 de novembro de 2016, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, São Paulo. Guapiara, 22 de novembro de 2016, ofício 522/2016. Senhor presidente, em anexo, remeto a esta colenda Câmara Municipal o projeto de lei complementar número 07/2016, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento efetivo e da outras providências, para apreciação e aprovação desta colenda Casa de Leis em regime de urgência urgentíssima. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Gilsmara Fonseca dos Santos Leite, Procuradora Municipal. Mensagem 07/2016, Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Colenda Câmara. Estamos encaminhando a soberana e ilustre apreciação do douto plenário desta Casa Legislativa o projeto de lei complementar municipal número 07, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento efetivo e da outras providências. Ressaltamos a necessidade da aprovação do presente projeto de lei em razão da necessidade de existência junto ao quadro de funcionários da municipalidade ao cargo de cuidador e auxiliar de cuidador da Casa Transitória de Guapiara, instituto que abriga crianças e adolescentes em situação de risco encontradiços nessa municipalidade. A necessidade se deu também perante a atual situação em relação ao convênio firmado entre o município de Guapiara e a entidade SOS de Apiaí, convênio este que admitiu, entre outros, demais funcionários que exercem suas funções neste município, alguns dos funcionários lotados da Casa Transitória deste município. Tendo em vista a rescisão do convênio acima mencionado, o atual coordenador da Casa Transitória, assim como outros, deverão ter seus contratos de trabalho rescindidos, o que gera a necessidade da criação do cargo. Não bastasse isso,
foi firmado na data de 29 de junho de 2015 um termo de compromisso de ajustamento de conduta, o TAC, entre este município e a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Capão Bonito, São Paulo, o qual, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, artigo 5º, parágrafo 6º da Lei nº 7.347/85 e os artigos 201, inciso 5 e 211, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, fica o município de Guapiara comprometido a adequar, além da estrutura física, recursos materiais, o quadro de funcionários da entidade de acolhimento, casa transitória, conforme dispõe a norma operacional básica RH/SUAS, cópia anexa. Vale ressaltar que, conforme se depreende da cláusula 3.1 do referido instrumento, os cargos a serem criados, conforme a necessidade, serão de provimento efetivo, o qual deverá ser exercido por pessoa com nível de escolaridade ensino médio, com experiência em função ao menos semelhante. Assim, torna-se evidente a necessidade de criação dos cargos mencionados, os quais deverão ser providos através de aprovação em concurso público, a ser realizado pela municipalidade dentro dos ditames legais que regem a matéria. Certo é que, mais uma vez, poderemos contar com a colaboração e a sensibilidade dos nobres edis deste colegiado. Subscrevemos, atenciosamente, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeito do município de Guapiara. Projeto de Lei Complementar Municipal número 07, de 22 de novembro de 2016, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento efetivo e da outras providências. Josmara Rodolfo Pássaro, prefeito do município de Guapiara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no anexo 3 da Lei nº 1172/1998, alterado pela Lei nº 1366/2003, o cargo público de assistente social, psicólogo, cuidador e auxiliar de cuidador, declarados de provimento efetivo, de nomeação através de concurso público a executar suas funções na casa transitória, sendo que as funções a serem exercidas pelo assistente social é de planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social e de assistência com vistas à reintegração familiar. Já o psicólogo irá planejar e executar atividades utilizando técnicas psicológicas relacionadas ao desenvolvimento de atividades junto aos menores e suas respectivas famílias. O cuidador exercerá os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção, organização do ambiente, auxílio à criança e adolescente, acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros necessários no cotidiano, realizar o apoio na preparação dos menores para o desligamento e fortalecimento de autoestima, com orientação e supervisão de um técnico de nível superior, psicólogo ou assistente social. Já o auxiliar de cuidador dará apoio ao cuidador, bem como manterá os cuidados com a moradia. Do cargo: assistente social, casa. Número de vagas: 1. Referência salarial: 11. Carga horária semanal: 20. Requisitos mínimos: curso superior completo em serviço social e registro em entidade de classe. Do cargo: psicólogo, casa transitória. Número de vagas: 1. Referência 11, carga horária 20 horas. Curso superior completo em psicologia e registro em entidade de classe. Do cargo: cuidador, casa transitória. Número de vagas: 5. Referência salarial: 6. Carga horária: 40 horas.
Requisito mínimo: ensino médio completo e qualificação específica. Do cargo auxiliar de cuidador da casa transitória. Número de vagas: 6. Referência salarial: 5. Carga horária: 40 horas semanais. Requisito mínimos: ensino fundamental e qualificação específica. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento fiscal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Guapiara, 22 de novembro de 2016, Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita do município de Guapiara, São Paulo. Após a leitura, comunico que os referidos projetos estão sendo apenas apresentados nesta data, onde encaminho com cópia para a Comissão de Redação e Justiça, para que as mesmas analisem e apresentem seu parecer, para que possamos deliberar nas próximas sessões. Antes de deixar a tribuna à disposição dos nobres colegas, como é de costume desta casa, quero aqui parabenizar o funcionário desta casa, o Abel Carlos, pela passagem de seu aniversário, que foi no dia 19 de novembro, completou mais um ano de vida, na sua caminhada, pedir a Deus que abençoe, que ilumine e que sempre o proteja, para que Deus esteja sempre presente em sua vida e que você possa continuar sempre trabalhando, lutando e cada vez mais, fazendo aquilo que você gosta, que é ajudar as pessoas próximas, desenvolvendo o seu trabalho. Deixo aqui a tribuna à disposição dos nobres colegas. Não havendo quem queira utilizar, quero aqui mais uma vez agradecer a presença aí de todas aí, nosso assessor jurídico, os funcionários desta casa, os internautas que nos acompanham as nossas sessões, todas as terças-feiras, que agradecer aí pelo acompanhamento, pela presença de todos. E não havendo mais nada a se tratar nessa 39ª sessão ordinária, declarar a mesma encerrada. Uma boa noite a todos e tenham todos um bom retorno aos seus lares, na companhia de Deus, nosso Senhor.